Você já viu notícias como esta sobre Portugal? Isso te deixa inseguro quanto à mudança? Você já pensou em desistir de mudar de país por conta de notícias como esta? Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, e eu quero deixar 3 pilares sobre discriminação para você refletir e entender se você precisa desistir da sua mudança de país por conta de notícias como essa, ou se não, se esse tipo de notícia não te abala. Vamos lá? E antes de continuar, se você não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, deixa o seu like, o canal está crescendo bastante e quando você deixa o seu like, o algoritmo entende que é um assunto importante para você e vai te mostrar mais vezes. Então vamos lá, quais são os 3 pilares que eu quero falar com vocês hoje? O primeiro deles está relacionado àquela discriminação clara, evidente, nítida, que ninguém discute que é uma discriminação. O segundo que eu quero falar com vocês é sobre a discriminação velada, oculta, aquela que a gente olha e fala, nossa, isso é discriminação, mas eu não consigo provar. E o terceiro pilar que nós vamos falar hoje é sobre a subjetividade do tema. Aquilo que é muito subjetivo, aquilo que pode ser para mim e pode não ser para você. Mas antes de falar desses 3 pilares, eu quero trazer algumas informações para vocês. Segundo esta reportagem do Expresso, o CEF informou que quase 400 mil brasileiros viviam legalmente em Portugal e que só em 2023, 150 mil novas autorizações foram emitidas. Nós representamos cerca de 10% da população estrangeira aqui em Portugal. E segundo a ONU, o mundo tem 193 países. Num país como Portugal, que tem em torno de 92 mil quilômetros quadrados de extensão territorial e, segundo dados da Eurostat, tem em torno de 10,5 milhões de habitantes, nós representamos um número muito alto. E claro, tudo que cresce acaba por incomodar alguns, se não muitos. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é o conceito de xenofobia num dicionário português. Eu vou ler aqui para vocês. Xenofobia é a antipatia, aversão pelas pessoas ou coisas que são estrangeiras. Preconceito ou atitude hostil contra o que é de outro país ou de outro meio. Ou seja, o termo ele se aplica a qualquer estrangeiro, ok? E pode ser praticado por qualquer pessoa do mundo. É uma triste realidade, mas o que é importante para mim trazer aqui não acontece só com brasileiros e não acontece só com portugueses ou por portugueses, entende? É uma coisa que não dá pra gente dizer, olha, o português é xenofóbico e é contra brasileiros. Não, qualquer raça, qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo pode cometer xenofobia. Aqui em Portugal é o crime de discriminação e ele fica caracterizado quando acontece em razão da raça, da cor, origem étnica ou nacionalidade, religião, sexo e orientação sexual. É um assunto super polêmico, então eu peço para que vocês sejam muito respeitosos nos comentários, porque a gente precisa respeitar para ser respeitado. E eu trago aqui para vocês a minha opinião. Então eu quis trazer essa reflexão antes de falar sobre esses 3 pilares, para vocês entenderem isso de uma maneira mais geral e entenderem que não existe aqui em Portugal um crime específico de xenofobia, ok? Então o nosso primeiro pilar é sobre a discriminação clara, evidente, nítida. Neste caso, o que eu estou passando aqui no vídeo agora para vocês, a reportagem saiu na Veja. A gente não pode dizer que não foi claro, que não foi nítido, que a discriminação não aconteceu. A discriminação aconteceu. Quando você diz para alguém de onde você é e a pessoa, por conta disso, vem para cima de você com violência, com agressão física, isso é claramente um crime de discriminação. A discriminação aconteceu em razão de onde ele vem. Então, é uma xenofobia. Isso é muito claro. Então, esses casos deixam claro, não tem o que discutir, não tem como falar, ah, será que é, será que não é? Não, claramente acontece a discriminação. Esse outro caso que eu tô passando aqui para vocês, super polêmico, ele é super recente, então gerou muita repercussão sobre isso. Uma brasileira no aeroporto teve problema na escada rolante com a mala da pessoa e quando a brasileira reclamou de uma situação em que ela estava passando, ela se viu completamente constrangida. Não tem dúvida, a gente sabe que aconteceu. Esse tipo de coisa deve ser denunciada? Sim. Deve ser tratada pela polícia, deve ser tratado pelo poder judiciário. E eu já li muita gente falando, ah, mas eles não tratam, ah, é porque é estrangeiro, eles não ligam, demoram. Não é assim, é porque é lento também.
no Brasil é lento e aqui também é lento. Então eu não acho que eles não tratam porque seja uma questão relacionada a estrangeiro. Eu acho que demora e que é tratado. Mas como todas as outras coisas, como todos os outros processos, tem seu prazo, tem sua lentidão. Então deve ser tratado pelas autoridades? Devem ser tratados pelas autoridades. Agora, a nossa questão aqui, isso acontece em Portugal? Acontece. Vocês estão vendo nas mídias. Então isso é claro? Isso é claro. Agora, acontece só em Portugal? Não. Acontece no Brasil? Acontece. O brasileiro também discrimina pessoas de outros países, discrimina. Aliás, eu já vi muita discriminação entre estados. Mas não é só isso. A discriminação acontece na escola, na padaria, no mercado, com o vizinho. Ela acontece em diversos lugares. Será que você deve repensar uma mudança de país por este fato específico? Essa é uma das reflexões que eu quero deixar para você. O meu segundo pilar aqui é a discriminação velada. Eu não sei te dizer se ela é melhor ou se ela é pior do que a discriminação nítida. Então a discriminação velada é aquela oculta, aquela que a gente não vê claramente, aquela que às vezes causa alguma dúvida, será que está tendo, será que não está tendo? Então essa discriminação, ela não vem cercada de violência, nem verbal, nem física, ela não vem cercada de agressão, mas ela machuca, ela também causa trauma, porque ela percebe e você não consegue nem gritar. Não dá pra você dizer, isso é discriminação, hein? Você tem noção do que você está fazendo? Você tem noção de que eu posso sair daqui e te denunciar? Você não pode sequer fazer isso, porque você não consegue provar que ela está acontecendo. E eu já passei por situações assim, de estar inclusive em locais de pessoas que têm muita informação, estar entre outros advogados, proprietários de imóveis, assinatura de escritura e perceber claramente que tinha uma discriminação velada, que se falava em relação a estrangeiros de uma maneira genérica e que dava a entender de que não estava ali muito feliz com a quantidade de estrangeiros que tem no país, que atribuía determinados problemas do país aos estrangeiros. Então, assim, eu não podia chegar lá e falar, isso é discriminação, porque a pessoa tem consciência do que ela está fazendo, ela tem consciência de que existe um erro, então ela deixa aquilo de uma maneira velada, de uma maneira oculta. E isso acontece? Claro que acontece. Só aqui? Para mim, não. Mas acontece e é mais difícil de ter um embate, de ter uma denúncia, de falar claramente. Então esse é um segundo pilar que eu quero que você reflita. Se acontecer com você, uma coisa mais velada, você não vai ter como se defender. Já aconteceu comigo e eu não tive. Então, assim, para mim, eu, Edilene, tenho um posicionamento muito claro em relação à discriminação. Eu não tô aqui para me preocupar com isso. Eu tenho um foco, eu sei o que eu vim buscar e eu sei qual é a minha meta. Mas eu sei que tem pessoas que ficam muito afetadas e é por isso que você precisa analisar. E agora vem o nosso terceiro pilar, que para mim é o mais importante, tem exatamente a ver com você, tem exatamente a ver comigo, tem exatamente a ver com a pessoa que vive, que é a subjetividade. Um assunto subjetivo é aquele assunto que depende de interpretação. É como a gente fala, olha, algumas coisas escritas são complicadas, porque eu interpreto de um jeito e aquela pessoa interpreta de outro. Então tem a subjetividade. E por que eu achei muito importante trazer isso e para mim é o mais importante para falarmos? Eu já estive em situações, por exemplo, no centro de saúde, em que levantou uma funcionária portuguesa para falar. E aí, um grupo de brasileiros se levantou para dizer que aquilo era uma discriminação, que aquilo era uma xenofobia e gerou uma discussão. E a mulher estava ali, do meu ponto de vista, fazendo o trabalho dela. Ela não estava falando daquela forma só com o brasileiro, só com o estrangeiro. Ela estava falando daquela forma também com o português, porque estava lotado. Tinha muito mais portugueses, inclusive, do que estrangeiros naquela sala. Então, a forma como ela estava a se expressar era com todos. Não era só com aquele grupo de brasileiros, percebe? Então, assim, é a forma de falar, é a forma de se expressar. Então, e que cada um tem a sua, e que cada cultura é diferente. Então, a forma como o português se expressa pode ser diferente da forma como o brasileiro se expressa. Por quê? Porque nós brasileiros, às vezes, ponderamos um pouco mais as palavras, medimos como falar, temos mais aquela preocupação de vai magoar, não vai magoar, vou ser interpretado ou não. E é uma preocupação que eu não vejo aqui. Então, isso é subjetivo. Eu estava lá sentada e não achei nada discriminatório, mas um grupo de brasileiros que estava lá se sentiu muito discriminatório. Então, vocês percebem a diferença que é de uma pessoa para outra e como isso pode gerar interpretações diferentes? E aí também já li muitos relatos de pessoas, eu não consigo atendimento, Portugal não atende os estrangeiros, ou isso, ou aquilo. Mas, gente, o que eu vejo é que o mesmo problema acontece com os portugueses. E com outros estrangeiros que não é por serem europeus.
Então, algumas coisas que para mim é subjetivo, que para mim não é discriminatório, para outras pessoas é. E pior, vai para a mídia. E a mídia faz o quê? Sensacionaliza a situação. E leva muitas pessoas, como pode ser o seu caso que está assistindo este vídeo ou não, a ficar em choque e dizer, será mesmo que eu tenho que mudar? Será que eu vou passar por isso? Então, por isso eu trouxe esse tema, que eu acho muito importante você refletir dentro da sua realidade. Para encerrar o vídeo no nosso papo sério, que eu tenho sempre no final do vídeo, depois de tudo isso que eu disse para vocês, o que eu quero deixar a reflexão é, você que está aqui assistindo esse vídeo comigo, já ficou muito traumatizado em relação a situações que lhe pareceram discriminatórias? Você sofre intimamente? Você tem problemas com isso? Você já passou por outras situações que te deixaram muito traumatizadas? Porque se você for essa pessoa, talvez você seja uma pessoa a repensar uma mudança. Não necessariamente para Portugal, mas uma mudança de país. Talvez seja uma coisa a ser trabalhada em você. E tá tudo bem. Não tem nenhum problema, isso é muito pessoal, isso é de cada um. O importante é você se conhecer, é você se entender. Agora, se você é uma pessoa que é mais tranquila em relação a isso, não se recorda de muitas situações pelas quais você passou e que te gerou esse transtorno, que te gerou esse trauma, que te gerou uma sensação de mal-estar em relação ao problema, ou que você tem muito foco, você sabe o que você vem buscar, você sabe o que você quer e está trabalhando para, se isso acontecer comigo, eu não quero saber e vou até fingir que não vi, então talvez você não precise repensar a sua mudança. Vocês percebem que é de cada um? Não se deixe levar pela mídia, não se deixe levar pela notícia que o vizinho te contou do primo dela, não se deixe levar por uma situação pontual em que você leu. Chegue no país, se impõe, diz para que você veio. Se você perceber uma discriminação, já alto lá, o que está acontecendo? Então tenta se mostrar atento, se mostrar entendido, porque eu acredito que eu não tenha problemas aqui, que eu não tive problema nas escolas dos meus filhos, porque em todo lugar eu estou lá pontualmente dizendo que eu estou te vendo, eu estou vendo os meus filhos e se você fizer alguma coisa, eu vou reagir. Então, se impõe, porque se eles gritarem, grita também. E assim, e todo lugar do mundo, não é só em Portugal. E assim você vai se impor, você vai conquistar o seu espaço e você vai viver. Tá certo? Eu espero que a minha reflexão tenha te ajudado. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Temos vídeos todas as semanas, te encontro no próximo e eu espero os seus comentários sobre o tema de hoje com muito respeito. Tá bem? Um grande abraço.